Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o aumento de R$6 mil para o salário dos ministros do Supremo Federal. Parece pouco, né? São 11 ministros, R$6 mil. Ocorre que, como é o teto do funcionalismo federal, isso vai provocar um efeito cascata gigantesco para todas as contas, não só da União, mas também dos estados e dos municípios. Isso, nesse momento, totalmente desnecessário, né, Dom Tomé? Pois é, o Brasil tem umas coisas que a gente não entende. Como que podemos, num tempo de crise, de recessão econômica, de tantas dúvidas políticas ainda não resolvidas, mas encaminhadas, se possa pensar em dar um aumento salarial para os membros do Supremo e também do Ministério Público. De fato, são poucas pessoas, porém isso acaba ficando como referência para o aumento de outros setores do Judiciário, também do Executivo e do Legislativo. Ora, nós temos tantas famílias, tantas pessoas que nestes meses estão sendo penalizadas pela recessão, pelo desemprego. Eu tenho visto nas nossas paróquias, nas nossas obras sociais, triplicarem o número de pessoas que buscam cestas básicas, que buscam remédios. Outro dia mesmo, visitando uma dessas farmácias, na Cidade Norte, a farmacêutica responsável me falava do aumento enorme de pessoas que vão lá agora buscar medicamentos. Então, num contexto recessivo, em que tantas pessoas estão privadas até mesmo do necessário, como é que se vai pensar num aumento salarial para uma categoria que depois vai repercutir também em outras categorias dentro do conjunto da sociedade? Então, esse é um ponto que a gente não entende no Brasil, quando a realidade vai se tornando cada vez mais escura, opaca, de repente há uma mobilização, vamos dizer assim, interna de alguns setores do governo para aprovar esse aumento salarial. Não é que nós sejamos contra os funcionários públicos, seja do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, ou do Ministério Público, do Supremo, receberem bem. Não, eles têm o direito de receber bem e devem receber bem pelo trabalho que realizam e não terem que depender de outras fontes de renda. Porém, me parece e nos parece que este não é um momento adequado para o aumento salarial. Oxalá as pessoas que poderão e deverão analisar isso possam repensar e adiar, quem sabe, por um tempo, esta atitude. Pois é, Dom Tomé, só para o ouvinte ter uma ideia, os salários dos deputados federais, por exemplo, são atrelados também a esse salário dos ministros. Então, olha só, poderá haver um aumento dos deputados federais, e aí os deputados estaduais são atrelados aos federais, o aumento dos deputados estaduais também, e dos vereadores nos 5 mil municípios do Brasil são atrelados aos vencimentos dos deputados estaduais. Então isso cria um efeito cascata, não é só esse, existe também em relação ao próprio funcionalismo. Mas só em relação aos políticos, isso vai criar algo que passa da casa do bilhão. Só para ter uma ideia, só na esfera federal, esse efeito cascata já passa dos R$700 milhões. Esses 6 mil, que parece pouco aí, 6 mil de aumento. Pouco não, né? Pra gente é bastante, mas para os ministros do STF deve ser pouco, né? De 33 para 39, para eles é pouco. Mas só isso, só na esfera federal, são mais de R$700 milhões de impacto. E se a gente for jogando isso para as demais esferas, isso vai explodir e sempre no nosso bolso, né, Dom Tomé? Quem paga sempre é o cidadão, quem paga sempre é aquele que tem que no final do mês pagar os impostos e pagar as taxas dos serviços públicos. O senhor analisou muito bem. O problema não é tanto os ministros do Supremo ou do Ministério Público, o problema é o que vem depois, que é o efeito cascata em outros setores da vida política, mas também
do legislativo, do executivo, mas também do funcionalismo público. Uma corrente, um elo da corrente acaba chamando outro elo da corrente. Isso fica insuportável para a sociedade brasileira. Eu não entendo num país de tanta carência, no caso da saúde, de qualidade da educação, olha a situação dos nossos hospitais, das santas casas, onde deveria receber mais dinheiro público para a sua manutenção. Isso não acontece, de repente você tem dinheiro para um aumento salarial de uma determinada categoria. Foge a nossa lógica, a nossa compreensão humana, não dá para entender isso. Sem dúvida. Dom Tomé, obrigado pela participação, um forte abraço e até amanhã. Um abraço e nos encontramos amanhã neste mesmo horário.